André, Oi, Didi. você já reencarnou quantas vezes? Eu chuto que essa deve ser a minha 13ª. Por quê? Porque eu tava pensando que se eu tivesse uma grande quantidade de reencarnações, Ah, muito provavelmente eu entendo que, no mínimo, eu teria aprendido com alguns erros, né? aham. E teria É, evitado cometê-los. Mas olhando para o estado atual da minha vida, eu penso que é a tua talvez seja a minha primeira. primeira. Aí eu vi outro dia uma parada muito boa, alguém falando assim, pô, tu acredita em reencarnação? Aí a pessoa falou assim, sim. Por quê? Ah, porque se você quiser ir de novo. Tipo, uma montanha russa. Aí, eu quero ir de novo. E Porra, aí, mas não, eu faz fiquei com essa sentido. zoeira, tipo o jogo que tu joga, sei lá, Fable. Aí joguei Fable todo do bem, assim. Aí agora, beleza, Aham. zerei o jogo. Agora eu vou fazer um personagem mauzão, tá ligado? Tipo, sem ética Caraca. nenhuma. Aí eu fico pensando assim, o cara reencarna, sabe? Não, já fiz a minha rodada bonitinho lá, cuidei de todo mundo, agora eu vou fazer um cretino. E isso são os bilionários. Tô zoando. Mas eu concordo. Mas olha, vou te falar. Eu fico meio. Tu falou de Fable. Eu tenho uma Aham. parada que é muito idiota. É assim, é completamente idiota, eu sei. Mas quando eu começo a ser muito mal no jogo, eu começo a Ah. ficar com pena. E aí Aham. uma parte de mim fala assim, baixinho lá no fundo, só fala assim: e se eles forem. E se eles existirem? Tô ligado, é tipo, eu estou Eu. maltratando consciências pequenas. Eu fico, caralho. Porque aí entra nessa questão toda do que é ser, né? Do que é existir, né? Sobre Aham, aham, do que consciência e é o ter caralho. consciência. Aham, com Pois certeza. é. Quando eu joguei Fable 2, eu fiz um personagem que ele, na cidade que ele morava, tudo bem, ele respeitava, mas ele, invariavelmente, ele viajava, ele passava por uma cidade, e o lance dele é, quando ele passava por aquela cidadezinha pequena, ele matava absolutamente todos os moradores, todos Daquela cidade. daquela cidade, sempre que ele passava lá. E o jogo reagia muito, né? Tipo, aí ele era conhecido como o açougueiro. E, tipo, quando eu passava lá, todo mundo ficava tipo, ah, meu Deus, sabe? Já saía correndo, assim, morria de medo. E aí foi maneiro que depois ele, tipo, teve todo o arco dele se renovar com a cidade, sabe? E Aham. cuidar, cara. Foi muito maneiro, esse Pô, jogo é muito isso é bom. foda. Sabe, aí, última parada que eu fico, que me deixou bolado e me faz desistir Ah, muito dos jogos, eu parei de jogar Kingdom Come Deliverance por causa disso, o 2. ah, Porque, meu irmão, eu comecei a parar. O Kingdom Come Deliverance é um simulador de vida medieval, de certa maneira, né? aham. E aí, assim, você tá andando a parada e eu fico nessa porra de querer ajudar as pessoas. Só que chega um momento que você tá tão sobrecarregado de coisas pra Atarefado, fazer, né? que, cara, eu tenho que falar não. Só que assim, eu acabei de ajudar uma pessoa, um moleque, a colher 12 pedrinhas, 12 quartzo no meio da parada. Aí vem um cara pedindo pra eu resgatar a neta dele. Eu falo, cara, desculpa, eu não tenho tempo. Eu estou rolado catando pedrinhas pelo Joãozinho. Aí eu fico, caralho, o cara deve estar muito desesperado. Tipo, e eu falo, não, não, peraí, tô ajudando o moleque ali a pegar 12, E o 12 cara assim, pedrinhas. essa minha neta sumiu. Eu sei, cara, mas eu tô com. Eu tenho que catar as pedrinhas do Joãozinho. Tá foda, tá brabo aqui, tá brabo pra mim também. Isso foi me desanimando. Eu falei, que ser humano medíocre que eu sou. Preciso É. parar com essa porra. É uma questão de Chega. moral, ética e o que é vida, né? Mas eu não sei se você lembra, lá atrás, nos anos 90 e, sei lá, 7, tinha um desenho animado chamado Reboot, que era sobre os. Era um desenho, foi um dos primeiros desenhos feito todo em computador, né? Assim, de desenho desse que, né? Caraca, que maneiro. Semanal, assim. E Hum. a pilha dele era que dentro do computador todo mundo era vivo, né? Tinha um bando de consciências lá. Caraca, E moleque, aí, pode toda crer. vez que o usuário jogava um jogo, caía um bloco dentro do computador, assim, que era o jogo. Aí, se o jogador ganhasse o jogo, aquele quarteirão era destruído e dizimado. Então, eles tinham que Nossa. entrar. Cara, é muito boa a premissa de que o jogo destrói sei lá, os NPCs estão lutando pela vida deles, né, cara? Muito bom. Caraca. Não, e é maneiro porque assim, a gente tá falando de 94, né? 94, Tipo, um aí. pouquinho, meio que na época do Toy Story, né, cara? Só que com 300 bilhões Ah, de sim. verbas a menos, né? Zero texturas, né? Zero textura, iluminação não tinha, tudo iluminado, 100% iluminado. Pô. Mas a premissa é essa, né? Tipo assim, será que eu estou machucando consciências e seres vivos dentro do meu computador? E a resposta é. Fabulosos ouvintes, fabuloso André Rumianic. Começamos É! neste exato momento o programa que vai definir o seu final de semana.
A menos que você esteja ouvindo na segunda-feira. E aí, como é que foi o seu É. final de semana? Foi tudo bem? Legal? Parabéns. Olha só, eu quero começar direto enfiando o pé na jaca Vai com lá. uma errata. Uma Eita, errata falamos grave. besteira? Não, Fui eu, não pelo falamos visto. besteira. Não, claro que eu não ia falar uma errata pra falar que eu falei besteira. Eu tô falando Ah. uma errata pra falar que vocês falaram besteira e eu tava certo o tempo todo. Eu já sabia disso quando eu tava falando. No programa do guia que a gente fez de compras, o Ricardo Malens, ele falou que ele é um dos criadores, ele foi o criador do D30. E eu perguntei, 2, isso. D30 é uma forma, dá pra fazer um D30 sólido regular? Ele falou, claro, eu tenho aqui o dado. Porém, todavia, Dr. Fernando Vela, tem 2 L's o Vela, então eu tava com medo de ser Veia. Veia. Dr. Fernando Vela veio me falar que não, o D30 não é um sólido regular. Apesar das faces serem minimamente parecidas, né? Tipo, muito parecidas, se você fizesse um teste real, elas penderiam alguns números a mais do que o outro, sabe? Tipo, são losangos, mas não são todos do mesmo tamanho. Ele não é um losango regular. Depois eu dei uma estudada também sobre isso. Você não consegue, com qualquer número, fazer um sólido regular, tá? Entendi. Regular significa que todas as faces têm exatamente o mesmo tamanho. Ah, é? Eu não vou- E o que é irregular? Irregular é que as faces não têm o mesmo tamanho. Então Ah, ele pô, é agora assimétrico, entendi, entendeu? então. Agora Entendeu? ficou claro pra mim. Porque agora eu não me sinto mais idiota. Porque na hora que você falou o que era um regular, aí eu me sentia. Mas agora que você Entendi. explicou melhor, eu tô me Regular, sentindo... tipo assim, se você pegar tantos Claro que eu entendi, André. hexágonos... Porra, todo mundo entendeu. Todo Tá mundo bom. sabe o que é isso, caralho. Eu não vou dar, Porra. eu não vou dar as credenciais do Dr. Fernando Vela, porque eu quero acreditar que ele é um matemático teórico Moleque, sabe que é só uma profundo. criança de 12 anos? Sim, que eu quero inventou um acreditar nome. nisso, cara. Dá licença de eu querer estar certo um pouquinho? Tá, então olha só, continua a dúvida se você está... Agora a dúvida é, ele sabe o que ele tá falando? Sabe sim, porque no handle dele no Instagram tinha DR no começo, que quer dizer que ele é um doutor. Entendeu? Ah, boa. É verdade. Um MC. Na verdade, ele é Eu vou médico. perguntar pro meu primo, que é professor do Cefet. Ele é doutor? De matemática. Ele é Ele é doutor em doutor? matemática. E aí eu vou perguntar pra ele, se faz sentido e por quê. Vou pedir um TCCzinho e te mando. Olha só, a gente fez aquele outro programa sobre jogos pra jogar quando não estão jogando tabuleiro, né? E a gente falou do Cultist Simulator. Sim. E o Cultist Simulator, ele tinha uma das coisas que a gente falou, que a dinâmica, uma das dinâmicas dele é meio que descobrir como é que joga o jogo, né? Isso. E aí, cara, tem um jogo que já lançou um tempo atrás, mas o Shut Up and Sit Down fez recente um review que chama City of Six Moons, a cidade das 6 luas. Uhum. E aí é um jogo de tabuleiro que o designer não diz que ele é o designer, ele diz que ele descobriu. E é como se fosse um artefato alienígena. Maneiro. Cara, e tu abre o jogo, o manual tá escrito na língua alienígena. São códigos. Então, o lance do jogo... Tem todas as peças, Caraca, tem tabuleiro, que tem maneiro. porra toda. Uhum. Só que o manual, você tem que decifrar. Então, o lance do jogo é decifrar. Eu lembrei também, porque o Osmar falou que eu gosto de... O Osmar Campbell falou que eu gosto Sim. de não saber o que estão fazendo. Eu achei perfeito esse jogo, assim. Só que o review dos caras, eles falam, gente, não tem como fazer review sem dar spoiler. Aí eu não sei, eu não vi o review. Não tem a menor Pois ideia que eu não é. quero, porque o lance do jogo é descobrir, né? Pô, quer dizer, tem como você analisar, mas você não pode falar muito. Você pode falar sobre a sua experiência, né? Mas sem... Mas aí no que você começar a vazar... Não, mas a premissa é muito louca. Pensa só, Didi. Não, achei animal, achei animal, animal. Você não sabe como jogar o jogo e o manual tá em outro idioma. Então você tem que traduzir e sei lá, e depois que você aprender, você joga o jogo, sabe? Mas não A tem nenhuma loucura é pedrinha essa. de roseta, uma paradinha assim, não? Uma coisa. Deve ter, não uma. sei. Deve ter um ter alguma negocinho. coisa. Pô, Só ele que não é o tão lance antigo, isso, não. assim. Ele é de 2024, cara. Não, eu sei, ele tinha lançado ano passado, mas é porque eu tava meio assim esperando pra ver se ele ia lançar. E assim, é um jogo que tanto faz o idioma, né, cara? Você pode trazer lá de fora que não tem problema, porque o idioma dele é alienígena. Não, né? caraca, super faz. Ah, tá, porque. Não tem nada olha só. escrito em inglês, cara. Tá tudo escrito, só na caixa que tá escrito em inglês. O resto Não. é tudo em alienígena. Tudo bem, mas assim, o lance é. A tradução. Será que ela simbólica. funciona Não, em ela é qualquer... simbólica. São ela é desenhos simbólica? e gráficos, não sei se em alemão Pra qualquer funciona língua, melhor, porque você Não, não é que funciona filosofa. melhor, funciona só pra aquilo, sabe? Sei lá, não sei. Cara, legal, vou ver. Botei aqui pra ver se tava vendendo em algum lugar, não achei. Aham. Mas vamos ver. Eu achei incrível a premissa. Mas vamos falar, Isso. antes de qualquer coisa, do que tá todo mundo pensando, porque vai acontecer semana que vem. Sexo no espaço. É o que todo mundo quer, que é SliveCon 2025. É isso. É isso. Senhoras e senhores, semana que vem
junto da SleeveCon, que vai acontecer em São Paulo, tá? Sim. Vai ter um outro evento também de jogos de tabuleiro que Aham. se aproveita do sucesso da SleeveCon para existir. Vem se aproveitando, né? Vem se aproveitando. Né? A gente resolveu trazer de maneira oficial, tirar aí dessa parte soturna. A SleeveCon ela vai acontecer não secretamente, como acontecia durante já Nos algumas últimos décadas. 25 anos. Pois é. Mas dessa vez, oficialmente, a SleeveCon ela vai ganhar espaço. Ela vai existir durante o Diversão Offline. Enquanto, né? Paralelo, no espelho. Se você olhar no espelho, vai acontecer dentro do espelho, a SleeveCon no DOF. E a ideia é a seguinte: você, colecionador ávido de sleeves, leve seus sleeves pro DOF. E aí você vai procurar, você vai ter que descobrir quem são os outros sliveiros que colecionam. A ideia é a seguinte: você tem que assinar, como a gente vem fazendo há 10 anos já. Você assina os seus sleeves com o seu nomezinho, e aí você vai trocar os sleeves com as pessoas lá. Didi, qual é a chave? Qual é a chave desse ano? Exatamente. O lance é: você não pode chegar abordando as pessoas e entregando. Não é assim. A gente tem uma frase que nos conecta. Você não pode mostrar ficar balançando o sleeve assinado na feia. Aí acabou, aí tu é banido da SleeveCon. Você só saca o sleeve na hora da troca. É só isso. Tá? E a frase é: eu protejo meus amigos. Era isso, né? Não, a frase era: você chega pertinho da pessoa e fala assim: tem proteção. Tem proteção, é isso. E aí, amigo, das duas uma. Ou você vai trocar sleeve ou outra coisa vai acontecer. Exato. Então é isso. Você vai conversar com a pessoa, tu olhou pra pessoa, a pessoa olhou pra você, você pergunta: tem proteção? Aí ele saca os sleeves. Os sleeves. E aí você troca os seus sleeves assinados. Eu vou levar os meus também, Didi vai levar os dele. A gente estava conversando que acho que esse ano, como vai ser o primeiro ano de revelação oficial, a gente estava querendo fazer alguma memorabilia, assim, né, da SleeveCon que ficaria com a gente. A gente pensou até em fazer um botãozinho, mas acho que não vai dar tempo, então acho que a gente podia fazer um certificadozinho eslivado. Eu não sei quantos, porque a gente não sabe quantas pessoas oficialmente participam, mas a ideia é que a gente leve uns certificados da SleeveCon 2025 eslivados, óbvio, né? E aí você, trocando com a gente, você recebe o certificado da SleeveCon. Assim, é importantíssimo você que está participando da SleeveCon pegar com a gente seu certificado. Porque não adianta só você ter... eu consegui trocar a sleeve com todo mundo. Mas é necessário que você encontre conosco e pegue esse certificado. E aí, sim, isso faz com que você esteja participando e você possa completar. Sim. Porque aí fica sendo do ano de 2025. E no ano 2026, que vem você vai ser considerado já válido como um membro oficial da SleeveCon. Mas aí vai ter também uma SleeveCon 2026 com certificado de participação pra gente poder certificar mas aí na 26 você já é validado, sabe? Você já é um... Sim, você já não é um novatão. Oficial. Você já é um novatão, exatamente. Mas não vai chegar na gente se... me dá o certificado aí não, meu irmão. Você tem proteção. Exato. E vai namorar. E manda real, fala assim: é minha primeira vez, eu tô nervoso, você tem proteção? Pra gente saber que você precisa do certificado. Fala que é a tua primeira vez, é melhor, boa. Então, olha, só lembrando, você não precisa levar sleeves diferentes, tá? A grande questão da SleeveCon esse ano, a gente tá fazendo um modo mais simples pra galera que não tá acostumada com a SleeveCon ficar sem muita dúvida. Pegue um saquinho de sleeve que você quiser, que você achar legal, personalize ele dos seus jeitos, todos iguais, para você poder ter sleeve para trocar. O lance é você pegar a maior quantidade de sleeves diferentes possíveis com outras pessoas, assinado por outras pessoas, né? Personalizados pelas outras pessoas. E, por favor, não vai assinar o seu sleeve com canetinha de retroprojetor. Que aí vai passar o dedo e vai sair, pelo amor de Deus. Tem que ser permanente, tá? Por favor. Eu quero botar um papelzinho dentro com o mesmo desenho, beleza. Bota o negocinho dentro. É o teu sleeve, faz do jeito que você achar que deve. Quer pintar, quer tinta acrílica, é contigo, mas já prepara tudo, mas leva. Seria muito interessante que você, ao fazer a troca, você pudesse dizer o sleeve qual é. Esse aqui é um Redbox tamanho Gold. Tipo, maneiro, mais raro, sabe? Tipo, não, esse aqui é um Meeple BR padrão. Beleza, aí pra gente anotar também, eu quero saber o que eu tô recebendo. Eu não faço a menor questão, eu só quero assinado. O Didi não é esliveiro roots, eu sou esliveiro. Eu não acho que a galera vai se ligar nisso agora. Eu acho que o importante é contactar pessoas e trocar sleeve sempre com segurança e proteção. André, morrer tanto na vida quanto no jogo é algo que gera, né, um estresse.
Dependendo do jogo, às vezes é gostosinho, né? Mas assim, eu entendo que às vezes não pra pessoa, na vida real, não pra pessoa que morre, porque no momento que ela morre, acabou o estresse. Mas as Tanto pessoas que o que pessoal fala, né? ficam. Descansou, né? Fulaninho Pois descansou. é. É pior pra quem fica, né? Pois é, então assim, gera um estresse, é uma parada desconfortável, mas no jogo, diferente da vida, que a pessoa descansa quando morre, no jogo é uma Ela sai do jogo. situação. Ela sai do jogo. Ela sai e ela fica meio entediada, fica meio chateada, né? Ela fica amargurada, reanalisando, vendo, chateada às vezes com os jogadores que continuaram. E por que eu estou falando isso? Porque hoje nós vamos falar sobre eliminação de jogadores. Pam, pam, pam. Porque ainda temos em 2025. Tem que acabar? Tô entendendo por que você faz essa pergunta, né? Eu pensei, sabe o que, antes de entrar propriamente na eliminação? É aquela clássica que era dos roll and moves, que é perca a sua vez. Uhum. Não tem mecânica mais cretina num jogo que a pessoa tá sentada pra jogar. O que eu faço agora? Agora você não faz nada. Você perdeu a sua vez. Não tinha. É melhor tomar uma punição, sabe? Ó, você vai jogar a sua vez, mas você tem menos pontos de ação, ou você tomou um dano, ou qualquer porra Mas olha só, eu acho que vez. isso, cara, ainda é mais. Eu acho que isso é mais interessante num take that, né? Pra você caracterizar, porque o cara sabe que na próxima rodada ele volta, supostamente, né? Ele ficou esse turno, mas. Lembra na a prisão, cara? A prisão do Banco Imobiliário. Sim. Tu tem que jogar dado pra conseguir sair. Concordo. É sacal, mas assim, existe ainda um horizonte onde você retorna. Você tá no não jogo, sai, né? Você tá no jogo. E aí eu deixo isso bem distinto, porque eu ainda gosto dessa questão de você pular o turno do jogador, porque isso traz uma periculosidade, uma urgência que não é fatal. Muito diferente pra mim da morte, que é extremamente frustrante. Assim, para mim, nos jogos de tabuleiro, poucas coisas são tão frustrantes quanto você morrer cedo numa partida. Sabe? Aí depois tu fica lá, sei lá, 1 hora vendo a galera terminar de jogar, mano. Porque tu morreu. Pô, eu vou dar um exemplo muito bosta. Deixa eu só trazer uma. Eu precisava de uma ajuda com uma palavra que se fala em inglês, que é stakes. Já ouviu isso? The stakes are high. Que é tipo as apostas, né? Que não é aposta, é quando a coisa importa. É tipo, ele fala assim: nos filmes da Marvel, os stakes são muito baixos. Porque ninguém morre na Marvel. Ninguém morre. Todo mundo que morre nasce de novo. Então, assim, eu não me importo. O risco. Meu Deus. É mais do que o risco, porque o risco, assim, será que ele vai morrer? Isso é o risco. Há um risco dele morrer. A questão é, mas ele vai morrer mesmo? Sabe? Ou é tipo Game of Thrones, 5ª e 6ª temporada, que se ninguém importante vai morrer, porque os produtores estão com medo. Então, assim, um jogo que tem eliminação, o stake é mais alto. O stake é o bife. É o risco, sabe? De certa maneira, né? A aposta, né? Porque, tipo, o valor, o peso, assim, isso é real, sabe? Vai ter algum problema. Então, assim, quando a gente... Concordo. Tá entendendo? É diferente de risco só. Então, assim, quando o jogo tem eliminação, traz esse peso de, tipo assim, peraí, eu preciso dar uma concentrada mais séria aqui, porque senão eu vou ficar um tempão sem jogar, sabe? Cara, eu concordo, mas olha só, se a gente trouxer isso pro videogame, tá? Vamos pegar os Souls-like, né? Dark Souls, Bloodborne, Elden Ring. Esses jogos são jogos, cara, que você bota em xeque o que você vai fazer, você analisa muito bem o que você vai fazer, porque se você morrer, você, perde toda aquela evolução que você tinha assumido até aquele momento. Ele não é um roguelike, assim, de certa maneira, você ainda guarda experiência e tudo mais, mas se você tá numa dungeon, chegou na metade da dungeon, tá numa situação muito ruim e você morre, você tem que voltar pro save anterior e vai ter que matar todo mundo de novo. Ele não tem aquela parada de você vai salvando. Você até tem, mas se você salva, você reinicia os inimigos. Mas tem um custo alto pra essa parada, mas você não morre. Sim, e como ficou também nessa coisa que você falou da reencarnação, né? Mesmo em alguns jogos roguelike que você morre e reseta, você persiste alguma coisa, né? Às vezes é XP, às vezes são skills, às vezes são coisas que você encontra, né? Então você... Meio que a mecânica da morte está incluída nisso. É diferente no jogo de tabuleiro, quando tem eliminação de jogador, que você está essencialmente falando se tu perder, se tu jogar mal, você tá fora do jogo. E é esquisito, porque você foi lá pra noite da jogatina ou pro momento do jogo, e aí se tu jogar mal, você vai ficar um tempo fora. E acho que a gente vai entrar nos detalhes, mas assim, tem jogo que é extremamente punitivo, tipo, você vai ficar um tempão fora. Total. Tem jogos que eu acho que a eliminação é maneira,
Vou dar já um Então, exemplo de não, cara. rapidinho, mas olha só pra gente deixar definido o conceito. A gente tá falando do player elimination, né? Que é o Eliminação de personagem jogadores. morre. Ele morre e ele está fora da partida. Não tem como Sim. ele voltar, ele vai ter que ficar olhando. E acabou. Acabou a interação dele com aquele jogo. Em essência é isso. Tá? A gente pode. Eu distinguiria de duas formas também. Tem a eliminação de jogador como mecânica central, que é quando o objetivo do jogo é ir eliminando um ao outro. E tem uma outra que eu acho que é ainda mais cretina, que é o wipe. É quando o jogador é removido do jogo, meio que acidentalmente ou por acaso. Sei lá, vou dar um exemplo. É raro, tá? Tipo, no Root, tá? O jogo dos gatinhos e ratinhos e fofinhos. Você não tem o objetivo eliminar ninguém. Mas é possível. E aí, nesse caso, quando acontece, é uma bosta, porque o jogo não é feito pra isso. Caraca, tá. Sabe? Assim, esse exemplo especificamente, acho que é até um caso raro de acontecer, assim. Mas Uhum. entende? Um jogo onde você não precisa eliminar e você pode acabar sendo eliminado. Não é a Por mecânica. querer ou sem querer, né? Esse eu acho pior ainda, sabe? Eu acho pior É. porque assim, caraca, o jogo não tava pensando em me fazer isso. Mas sim, Isso é triste. foquemos no que a meta é Não, mas assim, eliminar. eu não quis focar necessariamente, eu só quis definir pra gente, quando a gente for ramificar ou até sair do foco, a gente saber que a gente tá saindo. Que o lance é esse. Vou dar um exemplo de um jogo bem clássico de eliminação, party gamezão e tal. Bang. Bang, que é um jogo que a gente já fala aqui 1 milhão de vezes, é um jogo que você pode sair na primeira rodada. Na primeira rodada você pode ser eliminado. Pum, acabou. E já aconteceu quase com todo mundo de ser eliminado e você passa. Na primeira rodada é brabo, assim, né? Já, eu já eliminei não gente tô na falando que primeira não dá, tô rodada. falando, é brabo de tipo, é uma sensação bosta, né? Que é Pô, tipo, total. você não tá nem engajado. Então, eu acho bizarro porque assim, e aí tem gente que reclama isso de alguns jogos, e do Bang eu já vi reclamação disso, que é o seguinte, às vezes você pega um personagem que a vida dele é baixa, mas ele é muito, muito poderoso. Muito poderoso. Só que ele cai num momento do jogo onde ele vai ser o último a jogar. Aí geral Cara, junta, né? porra, e o maluco que tá com 3 de vida, se o cara toma 2 Indians e um Bang, acabou. Acabou, Sabe, morreu, tipo, tchau. acabou. E ele tá fora, ele nem jogou, ele nem viu a parada. E aí a partida depois dura, sei lá, 40 minutos. Eu ia falar isso. O problema, na minha experiência com Bang, eu nunca achei ruim a eliminação, porque geralmente a historinha já se formou e quando você morre, você fica ali pra ver. Tipo assim, não, agora eu quero ver, agora eu tô investido nesse filme, eu quero saber se o xerife vai ganhar ou não, eu quero ver o tiroteio final, eu quero ver como é que vai ser. No caso de você acabar na primeira rodada, que você não tá investido, talvez seja um daquele cenário onde você levanta, vai tomar um copo d'água, vai olhar a Cara, vista eu acho que não é talvez não, cara. é Eu acho que fato. o lance do jogo, ele precisa de adesão. Ele precisa de tempo, você precisa entrar, imersão, você vai mergulhando na história. Se o cara morre antes de fazer a primeira jogada, André, se o cara Tipo, morre caguei. muito cedo, ele vai embora, ele vai levantar. O que mais vezes, assim, a pessoa morreu, ela pega o celular e caga pro jogo. Eu já fico numa posição diferente. Eu já entro num lado de sommelier, de croupier. Pô, deixa eu croupier aqui. Já fico pilhando, Mas né? isso é tudo desesperado pra jogar. Eu concordo, eu faria a mesma coisa. Eu ficaria lá, ficava falando, ai, fulaninho, eu sou o fantasma do cara. Mas eu fico resmungando, eu resmungo muito. Eu fico, nada a ver me matar. Ficar reclamando, né? Vocês não podiam ter feito outra coisa. Mas, ó, o Bang, ele tem uma parada que... E aí, acho que é uma das grandes críticas, assim, que eu acho que é preciso resolver de alguma forma, eu não sei exatamente como. Que é o quê? Meu irmão, o Bang, ele faz... E você quer eliminar as outras pessoas. Você precisa eliminar as outras pessoas. Exatamente. E quanto mais cedo você eliminar certas classes, certas profissões do jogo, melhor pra você. Você vai ter menos inimigo ali pra combater. Sim. Então, cara, ele incita você a pegar na primeira rodada e não deixar a pessoa nem respirar. Sabe qual é? Mas você não sabe quem você tá matando, também tem isso, né? Porque, no geral, também é legal você dar um tempinho pra ver. O que eu gosto da eliminação do Bang porque é a mecânica, eu gosto porque eu geralmente estou engajado. Eu não gosto porque quando você é eliminado, mesmo que você não seja eliminado na primeira rodada, às vezes o jogo pode ir muito longo. Ele pode ficar muito grande, sabe? Porque as pessoas podem se curar, as pessoas podem evitar o tiro, pode ganhar mais recurso. Então, assim, é possível que você seja eliminado, é o que você falou, e fique 40 minutos de fora, 1 hora, dependendo do que vai rolar, sabe? E aí isso é chato, porque assim, por mais que você esteja lá engajado, feliz com o jogo, pô, é 1 hora que tu tá ali parado, olhando e não jogando, né? Mas você acha que essa percepção dessa frustração, ela é um detalhe
de game design moderno ou, ou, ou é uma mudança, assim, é uma mudança que evoluiu numa melhoria de game design ou é uma adaptação dos tempos modernos? Deu pra Eu entender? acho que eu tô te entendendo, que assim, é isso que a gente falou, né? A mecânica de você pular a vez de alguém, hoje em dia ela é mal vista, é vista como uma coisa meio preguiçosa, assim, ó, não sei se preguiçosa, mas tipo, assim, é um recurso ruim, né? Eu Existem não formas. acho. Eu discordo de. Eu acho Não, eu que tô falando a dependendo do jogo é sensação válido. moderna dos jogos modernos, né? De não ter Uhum. mais isso. Mas, tipo assim, a eliminação de jogador, ela é uma mecânica central, é isso. Bang não existe sem eliminação de jogador, sabe? Dá pra fazer uma outra versão, mas assim, não é o lance dele, sabe? E aí eu fico. Eu não acho um problema. Eu me questiono, eu já queria trazer um outro exemplo, que é o King of Tokyo, tá? Porque o King of Boa. Tokyo, a mecânica central dele é eliminação também, muitos contra um contra muitos e por aí vai. Só que o tempo que você fica sem jogar não é tão grande. Uma partida de King of Tokyo, como ela tem um acelerador dos pontos, porque no Bang não tem, né? Bang é só eliminação, você tem que matar os Uhum. seus oponentes. No Tóquio, toda vez que tem alguém em Tóquio, e sempre tem que ter alguém em Tóquio, essa pessoa tá ganhando pontos. Então, por mais que a mesa inteira seja péssima em se matar uns aos outros, a pontuação é uma trilha de escalação que tá acontecendo. Então Sim, o jogo vai acabar, sabe? sim. Tem alguma coisa acontecendo. Talvez assim poderia ser a melhoria do Bang, sabe? E depois de tanto tempo vem eventos como se tivesse um Indians, né? Que é o que tá dando em Sim. todo mundo a cada Não, ele 4 tem. rodadas, a cada 3 O Bang ele rodadas. tem isso em expansões, né? Ele tem expansões que você acrescenta variáveis diferentes por rodadas ou de uma partida inteira com uma variável distinta, que traz não necessariamente objetivos, mas uma mecânica que acaba punindo os jogadores de alguma forma. E aí às Aham. vezes você pode só sobreviver. Você fala, cara, não matei ninguém, mas eu sobrevivi. Só que Isso, mas ainda o jogo assim, vai acabar, porque ele tá avançando, né? então ele vai acabar, ele pode acabar, assim, eu não vou eliminar objetivamente uma pessoa, mas pode ser que a condição do cenário elimine. E ainda Isso, assim um isso. jogador pode sair muito cedo. Sabe qual Aham. é? É, É exatamente isso. mas eu entendi essa parada que você falou do King of Tokyo, Porque eu acho muito o King of pertinente, Tokyo, cara. ele não demora. O King of Tokyo você fica ali e rapidinho você já joga outra partida. Porque o jogo Uhum, segue naturalmente pra um cataclisma, né, ou pra uma vitória, né? sim. É, é diferente, por exemplo, o Coup, né? Que é o clássico de festas que aceita muitas pessoas, né? Que Uhum, você é meio dedução. O Coup, você é eliminado, mas, tipo assim, o jogo é rápido, sabe? Você não. Ou você realmente sai, porque também não, você não fica muito interessado e tá. vai no banheiro, mas você não vai ficar 40 minutos fora. Então, eu acho que isso é legal. Eu acho que tem uma parada do Coop de jogos pequenos que fazem com que jogos pequenos, assim, jogos curtos, perdão, Aham. que eu acho que deixam a eliminação saudável, tá? O tempo de jogo, claramente, ele vai te frustrar mais ou menos se você for eliminado cedo ou tarde. Porque, por exemplo, Coop, acho que o Coop tem até um tempo maior, mas tipo, Exploding Kittens. Pô, você morrer, dane-se. Às vezes não dá tempo nem de você lavar a mão no O Exploding deck tá Kittens. acabando. O deck tá esgotando. Mas olha só que interessante Não, que a mas ele é gente tá muito rápido, sabe qual elaborando. é? Eles são Isso, coisas. isso. Não é só que ele é muito rápido. Por que ele é muito rápido? Ele tem, eu tô chamando isso de trilha de escalação, né? É porque Uhum, escalação em inglês, né? Que é escalation, mas é tipo. É uma coisa que está automaticamente acontecendo. No Exploding Kittens, que você falou, o deck tá descendo. Chega uma hora, meu irmão, que quando o deck tá lá no talo, só tem gatinho explosivo. Então ele vai acabar. Todo mundo, quando uhum, aquele deck zerar, todo mundo vai morrer. No Coup é mais ou menos a mesma coisa. Tá todo mundo ganhando de alguma forma dinheiro. Então o dinheiro tá uhum. sempre subindo. Toda vez que alguém pega, acho que 10 moedas, alguém vai tomar um Coup. Então, assim, tem alguma coisa que tá gradualmente, que tá forçando a movimentação do jogo. Enquanto que o Bang não tem. Por mais que tenha um Indian aqui e outro ali, você não é obrigado a jogar. Não tem eventos do Isso, jogo. isso. Então, assim, se todo mundo na mesa for No base, né? conservador pra Uhum. caramba, ficar só se juntando e se protegendo, cara, o jogo pode ir isso, 1 hora, 40 É. minutos. E aí você morreu no começo, tá assim, pô, galera, Ele vamos. tem um acelerador mais pro final, quando você chega na parte ali de duelo, e fica um x1 e tal, que é aquela coisa de você não tem mais como curar vida. Mas ainda assim precisa chegar nesse momento. Você precisa, Isso, tipo, ter mas morrido já a digamos que você não mesa chegou inteira nesse quase. momento, né? Você fica Vai ficar enrolando. esticando, total. Mas olha, isso a gente passou por dois pontos que eu acho que são bem interessantes. Que um é o tamanho do jogo, ele determina a quantidade de frustração que o jogador vai sofrer, né, nessa parada. E eu preciso muito retornar na pergunta que eu te fiz, cara, porque ou eu não ouvi ou não me recordo, não Eu acho lembro. que eu não respondi só. Pode ser. E eu preciso deixar clara a pergunta, porque assim, eu não tinha entendido se eu
tinha conseguido me expressar. Eu vou tentar sintetizar pra melhorar, porque eu acho que é relevante, sem querer ser egocêntrico aqui, achando que, nossa, fiz uma pergunta excelente e você cagou, não é isso? Mas é porque, assim, tirar a morte, né, tirar a eliminação perene, perder, acabou só no próximo jogo. Isso é um problema. Contornar isso, né? É uma evolução de mecânica, ou seja, estamos aprimorando o game design para retirar essa parada, ou é uma demanda dos tempos atuais, onde a gente evita a frustração dos jogadores em prol da diversão, ou porque as pessoas não sabem se frustrar mais. Porque, só para exemplificar, antigamente a gente sempre olhava para a eliminação, para você sair da partida, ser eliminado, isso aqui, com um lado meio que assim, cara, eu não fui capaz, agora eu entubo e foda-se e vou melhorar cresça, pro futuro. Tô falando que você é certo ou que você é errado, tá? Não tô falando que você é certo ou errado. Mas era a metodologia da época. Era a metodologia. Tipo, tanto que tinha jogo pra cá. Quase todos os jogos que tinha antigamente eram jogos de você derrotar os outros, né? Acabou. E aí, os jogos modernos chegaram, a gente tem o jogo cooperativo, só que agora no jogo cooperativo tem eliminação também. O cara pode ser eliminado e acabou, ele tem que sair da partida. Sim. Né? Tipo, Zombicide. Você, tem missões lá que você pode perder um jogador. Vamos supor que tá jogando 6 pessoas, 5 pessoas. Eles falam assim, beleza, você só pode ter uma morte, tá? Aí o cara que morre, puta, fica aí, Fiquei irmão. de fora. 2 horas, 1h30, sabe? Tem outros jogos mais pesados, assim. Mas aí, então, deixa essa pergunta que eu tentei explicar melhor. O que você acha? Cara, eu acho super pertinente. É o exemplo que eu sempre dou lá atrás do World of Warcraft em 95, 2000, não, 95 não, sei lá. O World of Warcraft antigo, ele era... Videogame. Ele era difícil. Eu falei 95, mas não pode, né? 95 era Warcraft, né? Eu tô falando de 2005. Deve ser 2001, 2002, sei lá. Ele era difícil. O cara ia te dar um quest, ele falava assim, no norte da floresta tal. Beleza? Aí depois eles foram evoluindo em cima disso que você está chamando de evolução da mecânica pro jogador que não sabe se frustrar. Aí o cara te dá um quest para dar ponta para você no mapa, desenha uma linha, ele tira aquele elemento, ele simplifica. Por quê? Não sei, para ser uma recompensa mais fácil, para o jogo ficar mais fácil. Você chamou assim, né? As pessoas não querem se frustrar, pode ser isso. Mas, por exemplo, tem uma dinâmica quando você vai fazer a curadoria do teu jogo. Tem gente que não gosta de... Eu vou jogar, eu não quero ficar frustrado, eu não quero ficar irritado, eu não quero jogar contra, eu não quero sentir que eu tô sacaneando alguém. Aí é meio como se fosse uma curadoria de emoções, sabe? Não é que um é melhor do que o outro, mas é assim... Tem grupos que querem jogar jogo cabeçudo, que fica praticamente cada um no seu tablozinho e ninguém se fala. Tem gente que quer jogo de treta. Tem gente que quer o meio do caminho, cooperativo. Então, assim, eu acho que teve um entendimento... Tá querendo dizer que é tudo aceitável, de certa forma? Eu tô dizendo que é uma curadoria. E eu tô dizendo que teve um entendimento de que o jogo não precisa ser sobre eliminar o outro, sobre tirar... Porque, assim, existe derrotar o outro, mas sem eliminação. O próprio Root que eu falei, que é onde o cenário clássico é ninguém é wipeado... você tá jogando, alguém ganha derrotando os outros, mas você nunca parou de jogar. Você tá sempre jogando, sabe? Você não é removido da mesa. Então a mecânica de eliminação de jogadores, ela é para além da agressividade. Assim, você quer jogar agressividade? Combate? Quero. Você topa ser removido da mesa, sabe? Porque cara, isso... Deixa eu problematizar o que você tá falando, porque aí eu acho que existe também 2 tipos de morte. Existe a morte em que você morreu, acabou, né? Não, beleza, chegou aí, juízo final, ou tipo, ia falar morte cristã, sei lá, que é um vacilo pra caralho, porque o chefe da parada volta, né? Mas é um vacilo, ele fala, olha o que você fazer! E existe essa morte que ela não é uma morte oficial, mas basicamente o cara, ele é um morto-vivo na mesa. Ele não tem mais o que fazer, porque ele foi massacrado, ele foi extirpado da parada, ele não tem poder, ele não tem mais nada pra ser feito, e ele tá ali, inábil quase, ele não tem condição de... que pode acontecer isso e que é bem tosquinho não, que é a sensação que fica pra quem ficou morto-vivo, é o Nemesis, cara. Que é mó jogão. É um jogo top, ele é cooperativo a princípio, mas ele é semi-cooperativo, que você pode ter coisa... Aí imagina isso, beleza, é semi-cooperativo, aí eu vou e na rodada... Eu tenho o meu objetivo secreto que é matar você, aí lá na rodada 2, 3, eu te prendo numa sala e te mato, deixo você com um alienígena, você morre. Acabou. Acabou pra você. Acabou mesmo, e é isso. Você agora não só não tá torcendo, mas você tá torcendo pra que eu morra, né? Mas você não tá mais torcendo pelaquela mesa, e o jogo potencialmente ainda vai durar pra caramba.
Então, assim, Não, mas peraí, dito mas isso, você sai da partida. Você morreu, acabou. você, Didi, que foi assassinado, sai da partida. Sim. Então Então, você tá ali na mas mesa... imagina o War. Imagina o War. Tá, Aham. vamos pro War, Ah, basicão. entendi o seu ponto. O morto-vivo não é que você é na mesa, é o seu jogador mesmo. Você, sei lá, o meu objetivo não Você era tá te matar. aleijado ali na mesa. Mas Tipo, você foi removendo os seus membros. Aí eu fui, cara, eu levei todo mundo, peguei todos os seus territórios, mas deixei você com uma pecinha na Ásia. Na Ásia não, na Austrália, lá, na Oceania. Não, isso é bom, dá pra reconstruir rápido. Mas eu tô pegando Não, todas as outras terras. Eu tô entendo. tipo assim, eu bloqueei a parada porque eu tô com os territórios que eu já queria aquilo ali. Você tá com uma Sim. peça. Aí você fica toda rodada tentando ganhar mais um. Tentando ganhar mais um. E aí, tipo, eu falo, cara, qual a diferença entre tá aqui e não estar? Tá, né? O exemplo do War aí é um pouco infeliz, porque o War ele não tem esses mecanismos de fazer você voltar pra vida, né? Ele. O mínimo de exércitos é 13 e tal, mas assim, é um jogo que realmente é isso. Se você for jogando mal, sai da mesa. Sai da mesa, Não, porque ele não tem favorece volta. retorno, ele não Isso, favorece não tem, turn back. não tem. Ele é aquela, pô, quanto menos peça você tem na mesa, menos peça você vai ganhar. Isso, e quer dizer, e não só isso, como ele não tem espaço negativo, quer dizer que outras pessoas têm mais peças. Sim, Sabe? Não é total, só que você tem menos, todo mundo com uma quantidade, uma ordem de grandeza maior que a sua. É diferente do Mario Kart, por exemplo, que quando você tá em último, você tem chance de ganhar o casco azul. Isso. E aí você retira o E primeiro você ganha mais casco também. Tem um mecanismo de handicap, né? É outra onda. Eu acho assim, cara, de novo, é uma curadoria de frustrações, se você tá disponível pra isso ou não. Esse cenário do Nemesis... Eu não tô entendendo que você tá falando de curadoria. É uma escolha que você faz. É quando uma você escolha topa. de fazer assim, meu irmão, hoje não, mas eu vocês entendo estão que você tá falando topando do isso. ponto de vista do jogador, André. Você tá falando isso do ponto de vista do jogador. Eu tô perguntando pra você do ponto de vista do designer. Se você acha que isso é na cabeça do designer. Então, depende do designer, né? Você tá falando de design, do mas designer, o designer... isso. do designer barra designer, né? Também. Tá, do design do jogo, né? Isso. Eu acho assim, depende. Não tem designer que faz jogo de treta e tem designer que faz jogo de euro, pensador e tal. Eu acho assim, eu não acho que é uma evolução. Falar que ele não ter eliminação é uma evolução. Eu acho que assim, entende-se talvez... qualquer coisa que eu falar agora é totalmente fora da minha área, porque eu não sou desenvolvedor de jogos. Ou pelo menos ainda não sou. Quem sabe um dia. Mas você olha é só... carpinteiro virtual, né? É jogador de banco de dados. Entendeu? Ficou piada horrível, que merda. Tira essa porra, pelo amor de Deus, edição. Piada merda. Mas olha só, a ideia é, será que jogos com eliminação geram mais problemas e aí a galera não quer se meter nisso, sabe? Porque, meu jogo tem eliminação, ninguém vai gostar do meu jogo. Não sei, eu não consigo... Mas dá pra gente inferir. Imagina que a gente tá pegando um grupo casual, tá? Onde a gente vai fazer uma noite de jogos aqui, sei lá, sábado ou sexta-feira à noite, chamou os amigos pra casa, vamos passar a noite jogando. E aí cada partida, 1 hora por partida, vamos botar assim. Cara, as pessoas que foram eliminadas cedo, elas vão levantar. Porque elas vão conversar, vão fazer outra parada. Beleza, tipo, elas vão fazer outra coisa, vão. Vai desestimular elas a continuar no jogo? Pra mim, vai. Porque eu acho que é preciso uma conexão por um bom tempo ali ao redor da mesa para que a atenção das pessoas fique concentrada no que a gente tá jogando. Sabe qual é? Mas ao mesmo tempo, eu não acho que é um problema você ter uma eliminação de jogador. Eu não acho que isso é um errado. Eu acho que é um problema quando você não pensa quanto tempo o jogador vai ficar fora. Então, assim, nesses exemplos que eu tô falando, que o jogo tem eliminação, mas a coisa vai... Eu queria trazer 2 pra mesa também. O Werewolf, né, o lobisomem, e o Blood on the Clock Tower, que vai ser trazido, inclusive, pro Brasil. Cara, tu acredita que eu nunca joguei o Werewolf, o original? Eu só joguei One Night Werewolf, que é aquele que é tipo 2, 3 rodadinhas só. Tá. Ou uma rodadinha, se não me engano. Mas assim, a premissa do jogo sendo que você tem um grupo de pessoas que são lobisomens e outros são aldeões, e aí um tem que matar o outro. E à medida que você vai sendo morto, você tá fora do jogo e não pode falar nada, inclusive. Você tem que estar ali quieto, né? Você sabe quem é. Esse jogo tem eliminação, mas é muito programado pra acabar logo. Sabe? A eliminação é parte fundamental do jogo, mas o jogo vai acabar logo. Você, enquanto ser eliminado, você tá assim, putz, agora eu quero ver, porque você sabe quem foi que te matou, então você sabe quem são, você tá até interessado em ver a dinâmica, porque agora você sabe quem é quem. Você participa do que seria o espectador da partida, mas um espectador com informações extras. E isso deixa o jogo interessante de assistir. Isso deixa a morte interessante, porque quando você morre, você é um keeper, você é um guardião de um segredo. E aí, cara, existe esse interesse nesse pós-vida do jogo de você ver como é que o cara vai matar as outras pessoas. Isso é interessante. Muito diferente de outras paradas que, o cara morreu, acabou, ele não tá nem aí mais. E lembrando, né, cara, que
no Werewolf, você ganha se os aldeões ganham, você ainda faz parte daquele time. Né? Tudo bem que no Bang também, se você for, sei lá, um fora da lei, e os fora da lei, e sobrar um fora da lei e ele matar o xerife, ou todos os fora da lei ganham, é um time. Né? Você continua, você morre e fica torcendo pro teu time, né? Exato, tem essa parada. Mas não é tão instigante e tão rápido quanto o Werewolf, né? Quanto o lobisomem, cara. Sim. Eu tava tentando lembrar que eu tava tentando pegar esse exemplo que a eliminação não fosse o core do jogo, não fosse obrigatório, mas que pode acontecer. E eu lembrei que é o Survive, Fuga de Atlântida, que voltou agora como Escape from Atlantis. Que você tem os seus homenzinhos numa ilha e você tem que fugir com eles pra praia. E na sua rodada você faz umas movimentações e você controla um monstro. E os monstros derrubam barcos, ou comem nadadores, ou comem pessoas. O que acontece? O território vai caindo, né? É por rodada. Então, a ilha vai afundando. Vai caindo todas as areias, depois todas as florestas, depois todas as pedras. E tem um vulcão também, que quando ele explode, acaba. Eu não sei se... Eu tô falando do Survive, tá? Eu não sei se o Escape from Atlantis manteve tudo. Mas o ponto é, dependendo do que aconteça, você pode ser eliminado antes do jogo acabar. Então, tipo assim, todo mundo continua jogando e todos os seus jogadorzinhos foram eliminados. Ou até mais simples, você fugir, porque uma vez que você tem 10 jogadores, eu acho, 10 bonequinhos. A partir do momento que ele chega na praia, ele não faz mais nada. Então, assim, acontece de chegar e você tem o seu menininho lá que sobreviveu e os outros todos afundaram e morreram. Você ainda fica no jogo, tá? Porque você ainda tem direito a afundar a ilha e a controlar um monstro. Mas é isso, é aquele morto-vivo que você falou. Você tem um menininho na praia, você sabe que você não vai ganhar, sabe? Você vai tentar sacanear todo mundo que estiver ganhando, mas assim, a sua chance é pequena. E pode ser que juntem você de propósito, pode ser que juntem por acaso e você seja eliminado, sabe? Ou você já conseguiu também sair com muita gente, eu não sei, é uma coisa que você fica meio ali, o jogo já acabou pra mim, mas não acabou pra todo mundo, né? Uma pergunta pra você, a gente aceitando que a eliminação tá lá. A gente pode olhar para a eliminação, para um lado positivo, como um adicional de tensão. Porque o jogo, quando você não tá apto. Vamos pegar um exemplo na vida real: Airsoft Paintball. O Airsoft é considerado, que é aquele joguinho de tirinho de balinha de borracha, de plástico. Cara, é super divertido, caramba, mas é um jogo de honra. Por quê? Porque se você tomar uma bolinha, você precisa falar: ei, sim, você quer? Beleza. O paintball, ele é um jogo de honra de certa forma. Mas menos honra porque dá pra ver. Dá pra ver, e normalmente quando tu toma bolada do paintball, dói a ponto de você... Ai! Não, é meio zoado, cara, sabe? Cara, Didi, final de semana passado foi a reinauguração do Museu Nacional no Rio de Janeiro. Que, né, o legal. Museu Nacional pegou fogo, sim, aí pegou ele fogo, muito ficou triste. 5 anos recuperando. Ele não abriu pro público ainda, ele abriu pros trabalhos acadêmicos, mas teve um mega evento lá na Quinta da Boa Vista. E eu fui com a minha filha, com meus filhos. Cara, tava rolando, não sei se tu lembra, mas na frente do museu tem um descampadão com morro, assim, enorme, um gramadãozão. Claro. Cara, foi uma galera de Swordplay. Tô ligado, tá ligado? Tô ligado, sim, claro. Cara, Didi, parecia Coração Valente quando eu cheguei lá. Tava um exército e mais exército, galera com arco e flecha, escudo, espada. Eles treinam lá, cara, eles treinam lá. Cara, muita gente, só que tava oficial, porque não era só um treino, tava todo mundo de roupa, a parada incrível. Minha filha ficou assim, pai, que isso? São Jedi? Porque ela vê o desenho do cara. São Jedi. Eu falei, é tipo isso, mas vamos lá ver. Cara, e é um jogo de honra também, porque você vai lá na frente, às vezes tem juiz ali, mas você tem que levantar a mão e falar assim, não, eu tomei aqui a espadada, sabe? Eu tô saindo. Sim, total. E é a honra total, porque não tem nada marcado, né? Eu não sei o quanto você já aprofundou na busca do Swordplay. Mas bem, essa galera do Rio de Janeiro treina lá na Quinta da Boa Vista, é muito legal. É um muita gente, antigo. Era muita tem grupos gente. antigos, né? Não, eu tô ligado, eu participei de um evento, cara, há uns 7, 8 anos atrás, aí no Rio, de Swordplay, lá. Moleque, maneiríssimo, assim, maneiríssimo. Mas eu não sei quando você pesquisou, André. Se não pesquisou, faça. Existe eu vou chamar de retiro, tá? Mas é um evento retiro, onde as pessoas vão para um país, eu não lembro se é Polônia, não sei qual é o país. Moleque, a Europa recebe uma penca, milhares de jogadores. Caraca. E aí é como se fosse um clãs, assim, cara. E aí, cara, sei lá, 1000 pessoas num clã.
1000 no outro. E aí começa uma política na parada e as guerras vão começando. E são guerras campais, cara. São invasões de vila, sacolé? De repente chega um exército na colina e os malucos estão nas tendas. Ele, oh my god! Correndo. E assim, tem tudo rolando, cara. Tem tipo, comida, preparando comida, não sei o quê. Não, sabe? Cara, Animal, flash, eu parei na flash. Quando eu vi galera tirando flash, eu tipo, pronto. Eu achei muito bom, porque a Júlia, minha parceira, ela falou assim, por que as pessoas não estão saindo correndo uma pra outra? Aí eu falei assim, Júlia, isso só acontecia no Coração Valente. A galera não saía assim, vou me tacar. Aí tem uma modalidade que eles botam um tapete, fazem um corredor e fica uma fila, como se fosse simulando, né? Imagina a parede de escudos de 2 exércitos, só que só um segmento. Você não pode ir pro lado, você não pode flanquear, porque é como se você estivesse ali. Então eles só ficavam, frente e trás, né? Era só... Cara, aí ficam assim, caraca, muito bom. Eles ficam com a lançazinha tentando furar. Cara, achei incrível. Maneiro. Eu tô, assim, por que a gente chegou nisso, né? Como é que chegamos nisso? Porque tem a eliminação. O cara que é tocado, ele sai, e o jogo vai encolhendo até que chega uma hora que tem 2, 1 contra 1, 3 contra 1, né? E é sobre isso, e é o que você falou, que acho que é o que você ia falar também, né? De apesar de ter honra, não ter honra, você tem que sair do jogo. Isso é parte fundamental do jogo, né? E isso gera essa tensão que traz um valor pra disputa, traz um peso nas suas decisões. Porque eu acho que também é muito frustrante quando você vai jogar uma parada e um jogador ele começa a ficar inconsequente, já sabendo que a punição é muito leve, que ou não tem punição, ou ele fica jogando a moda caralha e não tá se importando necessariamente com o retorno das ações. É o tal dos stakes. Os stakes pra ele estão tão baixos que é tipo, eu vou fazer o que eu quiser, não tem problema. Exatamente. E aí, nesse ponto, eu acho que, cara, o risco da eliminação é algo que talvez bote essa pessoa na linha. Algo que bota talvez... no lugar, né? Exato. Eu acho interessante isso, pra esse lado, né? Mas eu concordo que, ao mesmo tempo, eu fico muito na dúvida da questão da evolução que a gente falou, se é uma evolução de game design a gente retirar a morte, né? A eliminação perene total. Eu não sei exatamente. Eu acho que a eliminação ela é necessária, a pessoa deve sair sim, mas ao mesmo tempo eu acho que ela precisa ser contornada com outras mecânicas, por exemplo, com uma interferência. A partir do momento em que o jogador ele morre, ele tem alguma interferência. Imagina que ele seja seja líder de um exército. Vamos para um jogo grande, tá? Ele está comandando um exército. E aí ele foi eliminado, o exército dele foi eliminado. O que não significa que todas as tropas dele, todos os apoiadores dele foram eliminados. Então, em vez de ele se tornar um exército, ele tem um insurgente, uma resistência pequena, que a toda rodada ele faz um movimento em vez de ter uma gama gigante. Ele pode fazer uma coisa. Eu adiciono em cima disso que você está falando, isso é uma solução para esses jogos, e somente para esses jogos cuja eliminação do jogador acontece, mas o jogo ainda vai demorar. Porque nesses outros exemplos que tem uma escalada rápida pro fim, eu acho maneiro. É tipo assim, olha só, é o caso da ilha. A ilha está afundando. Nem todo mundo vai sobreviver, aliás, muitos não vão sobreviver, mas a ilha vai afundar. Então, se você morre rápido ou lento, é uma coisa sobre quanto que você conseguiu durar. Agora, nesses outros que são jogos mais estratégicos, jogos mais longos, eu concordo. Sei lá, eu vou dar um exemplo, eu não sei se isso existe, mas no Nemesis, se você morre no começo, será que tu não pode controlar os alienígenas? Sei lá, entende? Uma ideia assim, um ponto bônus, assim, olha, pra tu não ficar fora do jogo, você vira isso. É só porque senão eu acho isso ótimo, tira a pessoa do jogo, né? Da mesa. Eu acho isso ótimo, mas imagina um cooperativo como um Zombicide que a gente citou no começo. A partir do momento em que uma pessoa, aquela fase que você está jogando, aquela missão que você está jogando, ela permite que tenha uma fatalidade, provavelmente, uma eliminação. Já não é tão comum, né? Vamos deixar isso bem dito, né? Não, de ter uma eliminação eles normalmente permitem você pode ter um personagem morrer e tudo mais. E se você está jogando com a mesa cheia, um jogador controla um personagem, né? Se você está jogando com menos, aí isso é diferente. Mais raro também, né? Pois é. Mas eu imagino que é o seguinte, imagina que a mesa está cheia, cada um controla um. O primeiro cara que morreu, ele vai esperar o jogo acabar. E o Zombicide às vezes pode demorar. Meu irmão, em vez de você deixar os zumbis sendo controlados pela inteligência artificial, com aspas aí, né, das regras, entrega pro cara. Tipo, ele pode controlar o zumbi como quiser. Ele é os zumbis e ele controla como ele quiser. A partir de agora, o objetivo desse cara que morreu, que se tornou um zumbi, é fazer os zumbis vencerem. Como se a peça dele também pudesse estar embutida ali como um zumbi, né? Quase como isso. Também é outra opção. Os zumbis seguem a inteligência artificial e ele é um zumbi.
que ele controla como ele quiser, sabe? Pode ser também isso. Ou seja, é uma forma, uma mecânica de retorno, de certa maneira. Isso, o que a gente tá tentando dizer, assim... Então tá, se o jogo não tem uma escalada rápida pro seu fim, quando tem eliminação, que pelo menos então você dê alguma coisa. E eu acho inclusive maneiro isso, que é tipo assim, você está pró o jogo, e aí quando você morre, você automaticamente se torna contra o jogo, e sabe? E agora você vai em detrimento dos outros jogadores. Isso é interessante, eu curto essa ideia também. Ó, uma dica que eu tenho pra galera que tá pegando um grupo que tem baixa capacidade de frustração, baixa resistência pra frustração, e tá querendo enveredar num jogo que tem eliminação e que tem chance de deixar os jogadores de fora muito tempo. Primeira parada que eu acho mais importante deixe muito claro que a eliminação vai acontecer. E não é só falar que eliminou e acabou. Não, freeze. Ó, se você morrer, vai ter que esperar e tal. Então cuidado para não morrer cedo. Fica atento e tal. E você, às vezes, sendo a pessoa que conhece as regras, não seja um babaca do caramba e vai, macetando a mesma pessoa o tempo todo pra eliminar. Deixa o jogo, deixa o jogo mais fluido. Se você tá fazendo uma curadoria, você tenta não deixar ninguém morrer, né? Tenta gerir. Por mais que o seu objetivo seja matar o cicrano, meu irmão, dá uma semeada no cara, brinca com o outro, mantém o jogo pra ele poder entender a mecânica. E a minha segunda dica antes de você entrar numa partida vera, faz 2 partidinhas rápidas só para pessoal entender a mecânica do jogo. Bem simples, porque aí o cara sabe o que pode resultar numa morte. Porque eu acho que tem muito disso. Às vezes o que a gente considera inconsequência é simplesmente o fato da pessoa não ter atentado para que a reação daquela ação dela ia ser tão grave, a fatalidade, ia ser tão grave. Então, pode até fazer, achei maneiro isso, porque às vezes na primeira partida que ninguém tá sabendo muito bem o que fazer, você é eliminado, aí você não entendeu o jogo, tá puto. Pode até fazer assim, a primeira partida, assim que alguém for eliminado, para e recomeça. Todo mundo entendeu? Ele ia ser eliminado aqui agora e não ia voltar pro jogo. Beleza? Vamos recomeçar então? Vambora. Porque eu acho isso simpático até, pra você na primeira já não ficar extremamente frustrado, né? Pois é. Cara, eu queria antes da gente encaminhar já totalmente pro final, eu queria só lembrar uma vez que eu estava jogando uma partida de X-Wing, né, daquele joguinho de naves, de miniatura, de Star Wars miniatura, e era uma mesa multiplayer, que era tipo assim, tinha um time... Não era cooperativo que você falou? Era cooperativo ou não? Não, ele era disputa, né? Ele era contra, mas era um time contra o outro. Era 4 contra 4. Então a gente tinha 4 naves de um lado. Quer dizer, não eram só 4 naves, mas... Sim, 4 esquadrões, assim. Eu tinha uma nave só. Porque a minha escolha foi pegar todos os meus pontos numa nave só, que tinha um poder e tal. Eu tinha um outro cara lá que tinha, acho que era... 2 naves menores, 2 A-Wing, eu não me lembro agora exatamente. Mas ele tinha um grupinho de naves que eram as naves dele ali, e ele controlava essa parada. E contra outra galera do outro lado. Meu irmão, se eu não me engano, no meu... Eu faço isso com alguma frequência em X-Wing, cara. Eu não sei porquê. Mas acho que foi na segunda ou terceira rodada, minha segunda ou terceira ação, eu peguei a direita e saí do mapa, acabou, fui embora da partida. Porque se tu toca na orla, acabou, tu sai do mapa. Aí acabou, fui embora, perdi. Fiquei olhando a galera. Não, se você toca no limite do mapa... entendi. É como se a sua nave, ela desse um salto no espaço. Foi embora. E não é nem, não foi nenhuma morte gloriosa, Não, fui eu que errei a curva. Eu errei a curva. E não tinha como voltar, não tinha como fazer nada. Mas aí tinha que ter regras da casa que é tipo assim, o cara deu um warp errado e daqui a 3 rodadas ele volta, sei lá, sabe, lá atrás. Podia ter sido feito. Podia ter sido feito um lance porque Pac-Man também. Você sai pra um lado e volta no outro, sei lá. Ou então o cara, queremos voltar pra guerra. Aí volta, mas aí que tá, mas aí entra aquela medida, André. Porra, essa parada fez com que... faria, supostamente, com que eu ficasse extremamente atento pra que não acontecesse. A não fazer merda, né? A não fazer merda. Então, de novo a porra dos stakes. O que tá em jogo, é a tradução, né? O que está em jogo. Porque, tipo assim, eu posso errar à vontade e não tem problema. Ou é o legítimo medo da morte? Meu irmão, se tu pular aqui, tu pode morrer. Vai pular? Não vai. Eu achei que não. Larga essa faca. Não brinca com a faca na piscina, correndo, na boca. Entende? Tipo... Total.
Então, ó, nós chegamos aqui na nossa sala de estar, sala de visita do nosso programa. Queria lembrar pra quem chegou... Bom, quem chegou aqui já tá, mas quem chegou e não tá, a gente tem o nosso fabuloso Discord, que é pra gente continuar a nossa conversa. A gente tá com uma aba de compra e venda lá agora, que, aliás, galera, queria aproveitar e lembrar pra vocês, vamos bombar esse compra e venda agora, porque a gente pode tirar o frete e fazer as trocas lá no DOF pra quem vai. Então vendam olha e aí, a comprem galera seus levar. jogos agora e marquem de encontrar no DOF pra fazer. Frete zero, pô. Exatamente. Enfim, E lembrando de falando em DOF, aproveitando o DOF, é importante deixar registrado que nós estaremos lá no Diversão Offline, que acontece agora, dias 21 e 22 de junho em São Paulo, né? Lá no Sim. Expo Center Norte. Cara, então não deixem de comparecer, vão lá pra gente se encontrar, pra gente ver. A gente estava pensando em ver um dos dias que estaremos lá, eu e o André, pra gente marcar em algum lugar perto fazer um lá encontrão. do hotel Depois pra do gente evento, encontrar. né? Depois do evento. Saiu do evento, pô, vamos tomar um suco, tomar um refrigerante em algum lugar. Tentar jogar um jogo. Será? Será que é possível? Porra, eu não sei te dizer. Mas, ó, vamos fazer o seguinte. A gente provavelmente vai fazer isso no sábado. Tô falando provavelmente, tá? Provavelmente vai fazer no sábado. Mas a gente vai avisar aonde que é, que horas vai ser e qual dia certinho, pelo nosso Discord e pelo Instagram também, do Fabuloso. Do Fabuloso. Fica Então, de olho lá, entra lá, é @fabuloso_podcast, né? Tá por lá, fica de olho pra gente vai. Inclusive, as coisas que a gente tá fazendo no DOF, a gente vai botar lá também, vai ter. Eu ia falar isso. Pra quem não vai poder ir, pra quem vai, a gente se vê lá, vai ser maneiro, e é isso aí. Pra quem não vai, a nossa meta, vou falar como meta, é a gente gravar o que tá acontecendo lá, o que rolou lá, pra no outro programa, depois do DOF, a gente poder contar pra quem não foi, como é que foi, o que teve, o que tá de diferente, o que rolou, pra não ficar aquela sensação de eu não estou participando. Lá no evento mesmo a gente não vai conseguir fazer nada né? Na sexta-feira que vem a gente vai estar lá, então a gente não vai fazer o programa sobre lá, estando lá. No outro vai. Agora, pra você... Ou a gente pode fazer um programa ao vivo do lugar, hein? Bom, aí você tá arrumando pulga. A gente tenta na hora. Antes. Mas olha só, pra você que tem dinheiro limitado, gosta de comprar jogos, lembra da minha dica do guia de compras. Não vai pro DOF, seu maluco. O seu dinheiro vai sumir. Você vai perder todo o seu dinheiro, você vai gastar todo o seu dinheiro. Vai pro DOF, só não leva o cartão. Boa. Leva só em espécie. Só em espécie, exato. É isso, até semana que vem. Virou. Deixa eu estopar.